sentar. Glória a Jesus, aleluia. Hoje nós estamos terminando essa conferência de família sobre as madres, uma semana maravilhosa. E aí a responsabilidade de finalizar essa conferência, depois de tudo aquilo que a gente já ouviu, daquilo que Deus tratou, daquilo que Deus ministrou, daquilo que Deus cuidou de cada um de nós como igreja. Foi uma semana espetacular, de palavras vivas, palavras do céu realmente para os nossos corações. E aí hoje a gente finaliza essa conferência Madres, e Deus me deu aqui uma palavra que é um texto muito conhecido, mas da maneira que Deus ministrou meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Porque eu já preguei muitas vezes esse texto, já ouvi muitas mensagens desse texto, mas da maneira que o Espírito Santo ministrou o meu coração é uma maneira diferente. Assim como nós ouvimos as mensagens durante a semana, Você pega o texto que as irmãs leram e de repente o Espírito Santo flui de uma maneira que eu mesmo ainda não tinha tido aquela visão dos textos que nós ouvimos nas ministrações aqui durante essa semana, de Deus mesmo. Isso é tremendo, isso é Bíblia, A Bíblia tem essa essência de que a gente, ao ler ela, Deus revela coisas maravilhosas, diferente de tudo aquilo que a gente já leu, diferente de qualquer outra literatura que tem começo, meio e fim, sempre será o mesmo. A Bíblia não, ela nos revela mistérios gloriosos daquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa mãe resistente. Encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está vindo por algumas vezes, Deus abençoe, que bom que você voltou. E aos nossos queridos que estão aí pelo campus online, que Deus te abençoe também, Tem muitas mães que receberam a presença dos filhos hoje, que vieram de fora, e aí está todo mundo em casa, mas está lá cultuando a Deus com a gente online. Hoje nós temos essas ferramentas tão importantes, Então a todos vocês, muito obrigado, que Deus possa falar com cada um. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Bem conhecido esse texto, Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos revelar aqui coisas gloriosas. Porque nesse tempo do ministério de Eliseu, logo após ele assumir no lugar de Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, Eliseu então assume o ministério. E nesse tempo é criada uma escola de profetas, um CTPEB. Para quê? Para que ali eles pudessem então
aprender a importância desse ministério profético. Então, havia ali uma escola de profetas, e as pessoas se reuniam ali para aprender sobre a importância desse lindo ministério profético. E aí, a Bíblia vai nos dar essa certeza, ela nos conta sobre essa escola, quando nós vamos um pouquinho adiante, no capítulo 6 do mesmo livro de 2 Reis, quando alguns dos alunos dessa escola chegam para Eliseu e dizem assim: Eliseu, o lugar está pequeno para a gente. Será que a gente pode ir lá junto ao Jordão, cortar umas madeiras e fazer uma sala para a gente se reunir, mais ampla, mais confortável, para a gente acolher todos os estudantes? E Eliseu diz: vá. E aí alguém pergunta para ele: mas você não quer ir junto? Aí ele falou: vou com vocês. Então, quando eles vão, alguns estão ali cortando madeira, né, para fazer aquela sala, ampliar, para ficar um ambiente mais confortável. Um daqueles meninos, André, vai lá cortar madeira, e quando ele bate o machado na madeira, o machado sai do cabo e cai no Rio Jordão. E aquele homem dá um grito: ai, meu Senhor, esse machado era emprestado. E aí então Eliseu diz: aonde foi que caiu? Diz: ali. Eliseu vai lá, quebra um galho, toca na água, e o machado, o que acontece? O que aconteceu com o machado pesado de ferro? Ele flutuou. Aí Eliseu disse para o menino: vai, estica o braço aí, pode pegar o machado. Então a Bíblia, ela relata sobre essa escola de profetas. E nesse capítulo 6 fica claro que eles desejavam ampliar, porque haviam muitos que estavam ali aprendendo sobre esse ministério tão lindo, que é o ministério profético. E entre esses que estavam ali nessa escola de profetas, estava o esposo dessa mulher. Ele também era um dos servos de Eliseu, um daqueles que estavam aprendendo nessa escola, nesse ministério tão lindo. E então, com certeza, quando ele chegava em casa, ele relatava para a família, para os filhos, e é um lugar maravilhoso para a gente conversar sobre as coisas de Deus, é a mesa. Porque ali na mesa a gente conta as experiências, as maravilhas, os milagres. Olha, eu estava passando por uma dificuldade nesse sentido, quando vê, Deus abriu a porta e os filhos estão à mesa, compartilham dessa alegria, a esposa. Um lugar maravilhoso da gente conversar é sentado à mesa. E eu quero conjecturar que esse homem, quando ele chegava em casa, junto com a família, ali ele conversava aquilo que ele estava aprendendo lá na escola de profetas, esse ministério tão lindo, e ele compartilhava ali com a esposa, com os filhos, gerando neles essa grande alegria de confiar em Deus, de saber que há um Deus que é soberano, que é poderoso, que é glorioso, que usa homens, que usa mulheres, que fala pela palavra, que ainda continua sendo o mesmo. E então aquela família está vivendo essa experiência maravilhosa junto com o esposo. Mas um dia ele faleceu, e essa mulher agora, viúva, com 2 filhos, ela vai até o profeta para dizer assim: olha, Eliseu, o meu esposo era teu servo, você sabe muito bem disso. Ou seja, ele estudava na escola em que você estava ali ensinando, ele fazia parte desse ministério tão lindo, mas ele faleceu. Essa mulher vai trazer à memória de Eliseu que o seu marido era alguém que tinha aprendido e levado para sua casa as maravilhas e os valores do reino. Então, quando ela chega para falar para Eliseu, ela está dizendo assim: olha, o meu marido morreu, Eliseu. Eu tenho 2 filhos, é uma dívida, nós estamos devendo, o credor quer levar meus filhos embora. Porém, eu quero te dizer uma coisa, Eliseu: o meu esposo era teu servo,
Ou seja, o meu esposo faleceu, o profeta faleceu, mas as promessas de Deus continuam vivas. Eu continuo crendo que há um Deus soberano, Eliseu. Eu continuo crendo que há um Deus que faz promessas. Eu continuo crendo num Deus de profecias, Eliseu. O profeta passou, o profeta morreu. Igreja do Senhor, nós temos que ter essa convicção. O profeta pode passar, o profeta pode morrer, mas as promessas do Senhor jamais morrerão, jamais falharão. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Certamente tudo aquilo que ela ouviu, ela está dizendo para Eliseu: olha, meu marido morreu, mas ele era teu servo. Mas as promessas de Deus nós continuamos crendo, aleluia. Nós continuamos sabendo que Ele é fiel. Nós continuamos sabendo que Ele é poderoso, aleluia. O meu marido se foi, o profeta se foi, mas a profecia continua valendo. Deus te trouxe aqui para dizer isso. Pode o profeta passar, pode o pastor passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Ela chega diante de Eliseu para dizer isso. Eu tenho certeza, Eliseu, que tudo aquilo que o meu marido nos alimentou espiritualmente continua valendo, continua sendo verdadeiro, aleluia. Nós continuamos crendo. Ele partiu, mas Ele lançou em nosso coração essa verdade. Eu e os meus filhos continuamos crendo em Deus. Você também conhecia o meu marido, sabia quem ele era, por isso nós estamos seguros. Ele se foi, mas continuamos confiando em Deus. Há uma crise, há um credor querendo levar os meus filhos. A situação parece incontrolável, a situação parece difícil, mas nós continuamos crendo naquele que faz promessa e é fiel para cumprir, aleluia. Primeiro ponto é esse. Ela tem o seu posicionamento de saber quem ela era, de quem os seus filhos eram, quem estava no comando da sua casa, no controle da sua família. A gente precisa saber, meus irmãos, quem está no controle da nossa vida. Nós precisamos saber quem está no controle da nossa família, porque senão a gente fica vulnerável, a gente fica inseguro, a gente fica tenebroso. Mas quando nós confiamos no Senhor e temos esse posicionamento, pode vir tempestades, pode vir corredeiras, pode vir vento forte, e a gente continua de pé, porque nós cremos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Essa mulher procura Eliseu para dizer isso. Eliseu, eu quero te dizer uma coisa. Nós sabemos em quem temos crido. O meu esposo era servo do Senhor. Os valores que ele trouxe para a família continuam valendo, Eliseu. Ele se foi. Nós estamos em meio a uma crise, mas nós continuamos crendo em Deus. Nós sabemos em quem temos crido, aleluia. Que nessa noite nós possamos declarar, em meio a cada situação: eu sei em quem tenho crido, aleluia. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que as promessas dEle ainda continuam de pé. Ele não vai passar, Ele é eterno, aleluia. E Ele vela pelas suas palavras. Segunda coisa é que essa mulher, ela teve um contato com o credor. Antes dela ir a Eliseu e fazer essa declaração, antes de chegar diante de Eliseu e dizer: olha, o profeta se foi, mas a profecia continua, ela teve um contato com o credor. Antes dela ir até Eliseu, o credor bateu na porta da casa dela, Débora. E chegou lá dizendo: olha, eu estou aqui com um valor a ser recebido, e eu vim aqui para receber, mas eu não tenho. Olha, se você não tem, segundo a lei, eu tenho aqui um contrato assinado por você, reconhecido firme, que você deve um valor para mim.
conforme a lei, eu vou levar os seus filhos como meus escravos. Ela teve esse contato. E eu preguei muitas vezes isso, nesse texto de que o credor é um inimigo que chega batendo na nossa porta, querendo levar a nossa família. Preguei muitas vezes isso já. Mas essa semana o Espírito Santo me trouxe uma outra revelação. O credor não era inimigo dela. O credor não era inimigo dessa família, Samuel. Pelo contrário, era alguém que eles confiaram algo. Como assim? Vamos conjecturar. Eles precisavam de uma casa, tinham um terreno. Eu estou aqui ilustrando, irmãos. A Bíblia é muito resumida, mas vamos lá. Eles tinham um terreno, estava pagando aluguel. Eles diziam assim: a gente vai construir a nossa casa, né, Daiane? Não, sonho em ter a casa própria. Aí eles procuram e tem ele lá como consultor. Aí diz assim: olha, eu tenho um terreno lá, quanto que ficaria o metro de construção já respaldado, lá na cumieira, tudo já com a laje, o telhado rebocado, tudo certinho. Olha, fica em X. Ou então a gente vai contratar você para fazer a nossa casa. E aquele homem vai lá, abre o alicerce, faz o baldrame, né? Começa a levantar a casa, faz a casa, cobre tudo certinho, chapisca, reboca, deixa a casa prontinha e eles entram na casa. Diz: olha, nós vamos te pagar tal dia. E nesse meio tempo, o que acontece? O homem morreu. Mas o credor não é inimigo. Ele foi lá, ofereceu o seu serviço, prestou o serviço, fez a casa, né, irmão Gil? Deixou bonitinha para entrar. E agora é justo que ele receba por aquilo que ele fez. E tantas outras possibilidades que a gente poderia aqui imaginar e entrar na história. Então, o que eu quero trazer é que o credor não era inimigo dessa família. Pelo contrário, por algum momento ele foi prestador de serviço para aquela família. Então, ele não era inimigo, é alguém que prestou serviço e agora tem o direito de receber por aquilo que fez, né, Tiagão? E ele chega, esse credor, e bate na porta dela, dizendo: olha, eu prestei o serviço, eu tenho um valor a receber e eu quero receber, eu preciso também desse valor, eu dependo também desse valor. Se você não tiver, eu tenho que cumprir a lei, levar os seus filhos como os credores, como pagamento dessa dívida. E aí entra o segundo ponto na história. Essa mulher está diante de alguém que prestou serviço, que não é inimigo, mas que agora está requisitando aquilo que lhe é de direito. E ela com certeza disse assim: eu sei que eu devo, mas você não pode levar meus filhos agora. Eu sei que você prestou o serviço, eu sei que você precisa, que é de direito, né, irmão Carlos? Mas agora não, porque se você levar os meus filhos agora, nós vamos causar na vida deles uma marca irreparável, traumas na vida dos meus filhos. Imagina eles saindo de casa para ir agora se tornar escravos, perdendo a liberdade por conta de uma conta que nós temos com você. Então não leve, espera mais um pouco, eu vou tentar resolver. Eu imagino aquela mulher abraçou um filho no braço direito, o filho no lado do braço esquerdo, e diz: não leve meus filhos, eu não posso ser causa de dor nos meus filhos, eu não posso ser causa de traumas na vida dos meus filhos. Aguenta mais um pouco, nós vamos resolver esse problema. Deixe os meus filhos aqui comigo, não os leve embora. Ou seja, essa mulher mostrou resistência para defender a sua casa e a sua família. Porque ela podia muito bem dizer assim: Joãozinho, vai com ele. Pedrinho, vai com ele. Ele tem um documento, é lei. E aí a mãe vai ver o que pode fazer. Vai lá, eu vou fazer de tudo para resgatar vocês. Mas imagina a história desses meninos, marcados por uma escravidão no seu currículo.
a dor de deixar a mãe viúva para trás e com alguém. Que trauma esses meninos carregariam por toda a vida. Mas essa mulher resistente, ela diz: não, eu sei que devo, eu sei que preciso pagar, porque o crente tem que ser assim. Ele deve, mas ele sabe que tem que pagar. Se hoje eu posso dar 100, eu dou 100. Se eu não posso, eu dou 10. Mas eu sei que eu tenho que pagar, amém, irmãos? Crente é assim, sabe que deve. Talvez não tenha tudo hoje, mas diz assim: se eu não posso te dar 100, eu te dou 10. Mas eu não vou te deixar no prejuízo. Eu imagino essa mulher dizendo assim: fique tranquilo, você não vai ficar no prejuízo, mas não leve os meus filhos agora. Espera, eu confio num Deus, eu vou buscar nele. Eu sei que ele pode mudar esse quadro. Eu estou olhando as minhas perspectivas, não vejo saída, mas eu confio no Deus da profecia, eu confio no Deus da promessa, eu confio no Deus que abre portas. Eu sei em quem tenho crido que é poderoso. Aguarda mais um pouquinho. Não vamos causar esse trauma na vida dos meus filhos, não vamos causar essa ferida na vida dos meus filhos. Eu quero resistir para que a gente possa vencer juntos e Deus ser glorificado. Resista, seja valente, confia no Todo-Poderoso, porque Ele faz, Ele abre portas aonde a gente não vê portas abertas, Ele estabelece caminhos aonde a gente não vê caminhos. Esse é o Deus que nós servimos. Isso tem que estar vivo no meu coração e no seu coração, mãe. Isso tem que fazer parte da nossa vida, da nossa história. A gente tem que viver experiências com Deus. Eu imagino esses meninos vivendo essa experiência da mãe como protetora, resistente, dizendo: agora não, agora você não leva meus filhos. Eu ainda continuo confiando em Deus, Ele tem uma saída para nós. Mas como é que você vai me pagar? Eu não sei de que maneira, mas Deus sabe. Eu sei quem Ele é, aleluia. Eu sei que Deus é poderoso para fazer fonte jorrar. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer o sol parar. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer o mar se abrir. Eu creio que o meu Deus é poderoso para acalmar o vento. Eu creio que o meu Deus é poderoso para trazer provisão na minha casa que não sei de onde. Eu sei que Ele pode. Resista e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você crê que Deus vai te honrar? Então não entregue fácil, não. Não entregue fácil, porque você pode causar traumas na vida dos seus filhos. Terceira coisa, essa mulher então, quando ela chega diante de Eliseu, ela já tinha perdido o marido, já tinha recebido uma cobrança, resistiu poupando os seus filhos de traumas e feridas. E não é isso que a gente procura fazer? Blindar os nossos filhos, protegê-los. Eu lembro uma vez, eu estava envolvido numa situação, meu pai me abraçou e me acolheu assim, olha, eu fiquei debaixo dele, me protegendo de todo o mal. A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente eu posso descansar. Agora essa mulher então, que já tinha perdido o marido, já tinha recebido a cobrança na porta da sua casa com um ultimato: olha, eu vou, mas eu vou voltar. Se você não levantar os recursos, eu vou levar os seus filhos. Agora ela está diante de Eliseu. Eliseu é aquele que, quando Elias passou, ele estava lá com as suas juntas de boi, arando terra. E Elias chamou ele. E ele deixou tudo, Samuel. Ele pegou os carros, tacou fogo, pegou as juntas de boi, matou os bois, Waldeck, e fez churrasco para todo aquele povo. Ou seja, Eliseu deixa tudo, agora não tem mais nada, e passa a andar com Elias.
Então, olhando para esse Eliseu, e quando nós vamos para 2 Reis, nós vamos ver a história também da mulher sunamita, que houve aqui uma ministração essa semana. Ele passava lá e não tinha nada, a ponto daquela mulher que tinha uma condição de dizer assim: a gente precisa fazer um pão, um bolo, um café para esse homem, porque a gente vê que ele é um santo homem de Deus. E então ela começa a preparar aquilo, e ela vê que ele é um homem de Deus, mas que não tem tantos recursos. E ela diz assim: então vamos fazer um quarto aqui para ele, porque assim quando ele passar, além dele tomar um café aqui com a gente, ele vai repousar, porque ele não tinha. O ministério dele era servir ao Senhor, é atender o chamado. Deus chamou ele, ele larga tudo, faz um churrascão para o povo, para dizer: olha, eu não tenho mais nada agora tudo que eu tenho é o Senhor, e eu tenho tudo, eu não preciso de nada se eu tenho o Senhor. Por isso que Davi diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz assim: se eu tenho o Senhor, ó, nada mais me falta, eu não preciso ter nada mais. Eu não preciso ter mais nada se eu tenho o Senhor. E aí o que Eliseu fez? Ele disse: eu não preciso ter mais nada se eu tenho o Senhor, se eu sou chamado por Ele. E essa mulher, Dilma, vai atrás desse Eliseu, para falar de qual assunto, Tiago? Dinheiro. O Tiago trabalha numa instituição financeira, então se eu tiver um problema financeiro, a tendência é conversar com ele. Como é que é a taxa de juros lá, Tiagão? Como é que eu posso fazer? Qual é a linha de crédito do seu banco? Não é assim? E aí o empresário, ele vai fornecer lá: olha, tem essa taxa de juros, tem esse tipo de investimento. Mas Eliseu não era uma instituição financeira, era um profeta de Deus. E qual que era o problema dessa mulher? Dinheiro. E ela vai atrás de quem? De Eliseu, que tinha colocado fogo nos seus carros de boi e matado os bois e feito churrasco. E agora ela vai dizer assim: olha, o credor, Eliseu, bateu lá na minha porta, e ele disse assim: olha, se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos como escravos para pagamento da dívida. O que nós aprendemos aqui? Que essa mulher foi até Eliseu não porque Eliseu tinha uma condição financeira, mas ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. E quando nós estamos diante de Deus, irmãos, nós não precisamos pensar na condição financeira. O que ela foi buscar de Eliseu não foi dinheiro. Não. Porque Eliseu não tinha. Sabe como aquele paralítico junto à porta chamada Formosa, que estendendo a mão pedindo dinheiro, Pedro e João dizem assim: a gente não tem o que você quer, mas o que nós temos nós te damos, que é uma palavra para dizer àquele homem: levanta e anda em nome de Jesus. Pegando pela mão o levantaram, e aquele homem saiu andando, pulando e glorificando a Deus. Essa mulher foi atrás de Eliseu não por uma questão financeira, ela foi atrás de Eliseu porque ela confiava numa palavra do céu. Você está aqui nessa noite porque você também confia numa palavra do céu. O crente, ele não anda por vista, mas ele anda por uma palavra divina. Eu tenho que buscar a palavra de Deus, porque as demais coisas me serão acrescentadas quando eu tenho uma palavra divina. O que aquela mulher foi buscar Eliseu era uma palavra que vinha dos céus, porque verdadeiramente uma palavra divina pode mudar todo o quadro. Verdadeiramente uma palavra divina pode mudar toda a história, e nessa noite Deus está trazendo uma palavra divina para mudar a sua história. Aleluia! Porque se ela tivesse ido em busca de dinheiro, voltaria frustrada para casa, decepcionada. Mas que bom que ela foi buscar uma palavra do céu.
Profeta não tem dinheiro, profeta tem palavra de Deus. Quantos aqui são profetas de Deus? Aleluia. Talvez você não tenha o que o seu vizinho precisa, você não tem o que o seu familiar precisa, mas você tem uma palavra do céu, é tudo o que ele precisa. Aleluia. A palavra do céu é poderosa, e eu creio que nessa noite a palavra do céu você veio aqui buscar, e Deus está ministrando ao seu coração essa palavra para dizer: descansa, espera, confia, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Palavra do céu. E então aquela mulher está diante de Eliseu, e ela foi lá e disse a ele, e aí veio a palavra do céu. Aleluia. O que você tem na sua casa? E ela é sincera, ela é verdadeira, ela responde com propriedade, porque ela diz assim: Gil, olha, eu não tenho nada em casa. E ela não tinha mesmo nada que pudesse pagar a dívida. Para o pagamento da dívida ela não tinha. Para essa situação eu não tenho nada. Eu não tenho lá um cofre, eu não tenho uma caderneta de poupança, eu não tenho uma aplicação, eu não tenho dentro do colchão dinheiro que não rode, eu não tenho. Para a minha situação, eu não tenho nada. Porém, eu tenho lá uma botija com azeite. E eu fui pesquisar sobre essa botija de azeite. Ela não estava vazia, ela estava cheia. Diferente da viúva de Sarepta, que tinha um pouco só de azeite. Mas essa mulher não. A vasilha de azeite dela estava cheia. Na Bíblia Sagrada, azeite significa o quê? Na Bíblia, azeite significa o quê? Unção. Espírito Santo. Essa mulher diz assim: olha, profeta, para o pagamento da dívida eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. O que eu aprendo com isso? Você pode não ter recursos nenhum, mas se você tiver a unção de Deus na sua casa, Deus vai se manifestar e o milagre vai acontecer. Ela tinha o principal, ela tinha unção. Ela quis dizer assim: olha, eu não tenho recursos, mas o azeite está lá, ou seja, a unção de Deus está na minha casa. Aquilo que foi semeado, as instruções que receberam, a manifestação do poder de Deus continua vivo. O meu pote ainda está cheio. Se eu não tenho recursos, se eu não tenho condição financeira, o azeite está lá. Tudo aquilo que nós vivemos de experiências com Deus está lá. O meu pote está cheio. Há uma unção dentro da minha casa, há um poder de Deus na minha casa. Irmãos, nós não podemos perder a unção de Deus dentro da nossa casa. A gente pode perder todos os recursos materiais, mas se tiver a unção de Deus, tem poder de Deus, tem graça de Deus, tem virtude de Deus, tem milagre de Deus dentro da nossa casa. Aleluia. Nós não podemos perder a unção, nós não podemos perder a graça de Deus. E quando ela diz: tem azeite na minha casa, ela está dizendo: tem unção lá. A unção de Deus, a presença de Deus. Meu esposo se foi, a situação é difícil, o problema chegou, isso é real, isso é realmente uma situação difícil, mas tem unção, tem poder de Deus, tem graça dentro da minha casa. Isso é certeza de que algo vai acontecer. Quando há poder de Deus dentro de casa, pode ficar seguro, vai acontecer, Deus vai se manifestar, algo vai glorificar o nome do Senhor, Deus vai te exaltar quando tem unção e poder dele dentro da sua família.
Não perca a unção. Não deixa a unção ir embora. Porque se você tiver unção, o sobrenatural vai acontecer. Aí Eliseu diz para ela: então olha, vá. E eu também sempre imaginei, Tiagão, que ela, se fosse eu, Carol e Neto, dizia assim: olha, eu vou por essa rua, Carol, você vai naquela, Neto, você vai por essa, e aí você pega tudo que é vasos emprestados dos nossos vizinhos, vai lá e bate lá. Não é isso não. Eliseu diz para ela: vá, é você. Os filhos ficaram preservados dentro de casa. Não houve exposição para os filhos. Preservando os filhos. Isso é importante, porque às vezes a gente não preserva os nossos filhos. De repente a gente está expondo os filhos a cada situação terrível. Numa discussão, os filhos estão sendo expostos. Numa briga, os filhos estão sendo expostos. Numa situação complicada lá fora, os filhos estão sendo expostos. O que Eliseu está dizendo aqui: guarda os seus filhos. Vá você. É você que vai bater na casa do seu vizinho, não é seu filho não, você não vai expor ele a isso. Para que as pessoas olhem para dizer: olha, coitadinho, olha a situação desse menino, olha o que a mãe está fazendo com ele, olha, morreu o pai, olha agora, que situação que estão os meninos. Não, guarda eles na tua casa, blinda os seus filhos, protege eles. Protege, igreja, os seus filhos. Eles são herança do Senhor. Foi Deus que te concedeu esse privilégio. Não exponha mais os seus filhos em discussões, em brigas, em situações de constrangimento, para que os filhos venham trazendo traumas, vergonha, humilhação. Não chega. Hoje Deus está ministrando essa palavra para dizer: os seus filhos são joias preciosas, heranças de Deus, que Deus está velando para que você os conserve, para que eles sejam honrados e abençoados. Sabe aquela historinha que o menino chega para o pastor, diz: pastor, fala, eu queria pedir um favor para o senhor. Pois não, eu sei que aqui é igreja, mas não tem jeito da gente arrumar um canto aqui para a gente mudar aqui para a igreja. Mudar para a igreja? Como assim? Não, eu queria ver se o meu pai e minha mãe, e se a gente mudasse aqui para a igreja. Mas por quê? Porque aqui na igreja meu pai é tão bonzinho, é respeitoso, fala baixo, fala manso, não expõe, não faz o ridículo. Meu pai é outra pessoa, então a gente quer mudar para cá, porque aí a gente vai viver essa felicidade de família. Não deixe que isso aconteça. Muda hoje, blinda o seu filho, protege o seu filho, protege a sua filha, protege a sua casa, protege a sua família, honra aqueles que Deus te deu. Vá. E aquela mulher então foi sozinha. Bateu na casa da Maria, na casa do João, da Antônia, da Josefa, da Raquel, da Daiane, da Silvana, da Mônica, e foi levando para casa. E sabe que hora que os filhos aparecem? Pode vir para cá, Ministério. Sabe que hora que os meninos vão aparecer de novo? Não é na vergonha da humilhação. É quando ela entrou no quarto, fechou a porta e começou a dizer para os meninos assim: Samuel, dá um vaso para mim. O Samuel vai lá, dá um vaso para a mãe. Ela: Rony, dá um vaso para mim. O Rony vai lá e dá outro vaso. Samuel, outro. Samuel vai. Sabe que hora que eles aparecem? A hora que eles começam a ver a manifestação do poder de Deus dentro da casa deles.
O agir de Deus está ali, aleluia. Eles começam a ver: mãe, mas a gente tinha um jarro só, e agora eu já dei 2, o Rony já deu mais 2, e ainda continua jorrando, mãe. É isso que vai acontecer com seus filhos. Eles vão entrar na história quando Deus está glorificando o seu nome, quando Ele está fazendo o sobrenatural, quando o milagre está acontecendo. É aí que Deus deseja que os seus filhos entrem na história. Aproveita esse dia, aleluia. Viva essa experiência de que os seus filhos possam viver o sobrenatural de Deus, aleluia. E olha como Deus é tremendo. E agora quero finalizar. Encheram-te todos os vasos. Aquela mulher, e eu já falei isso de manhã, ela não era vendedora de azeite. Ela não tinha uma empresa para vender azeite. Quem já tentou vender alguma coisa que não é do ramo? Para vender o que a gente é do ramo já é difícil. Imagina, irmão Frank, vender uma coisa que você não é do ramo. Essa mulher não era produtora de azeite, porque Eliseu disse para ela: agora você vai e você vai vender o azeite, vai pagar o credor e vai viver do que restou. Não foi essa a palavra que Eliseu deu para ela, Tiagão? Mas ela não tinha uma empresa para vender azeite. Ela não tinha uma carteira de clientes. Ela não tinha. Agora, é fácil você chegar e dizer assim: ó, quer ver uma dificuldade que eu tenho? Eu, Magdiel. Eu tenho dificuldade de comprar uma trufa aí fora. Porque hoje o mundo está tão preocupado, a situação, que a gente não sabe se alguém colocou alguma coisa naquela trufa lá para que a gente vicie. Estou falando eu. Eu tenho dificuldade para comprar um vidro de mel das pessoas que passam na rua. Eu. Porque eu não sei se aquele mel é puro ou não. Como é que foi? Como é que foi manuseado? Eu não sei. Então eu fico com preocupação de comprar aquilo. Agora, imagina essa mulher com um jarro de azeite dizendo assim: ó, Samuel, eu tenho um azeite aqui para vender. Só, espera aí, mas como é que você apareceu com esse azeite na sua mão? Você não tem nenhuma produção de azeite? Como é que você está vendendo azeite? Não é? E não eram poucos azeites. Ela teria condição de pagar o credor e viver do restante. Nós temos alguns vendedores aqui. É fácil vender produto que você já é do ramo. Concorrência que está aí no mercado. Agora imagina uma mulher viúva naqueles tempos, com um jarro de azeite para vender azeite. Como é que ela ia fazer? Se ela nunca tinha vendido azeite. Vamos entender um pouquinho como é que Deus trabalha? E aí eu quero finalizar e você receba essa palavra no coração. O que Eliseu falou para ela? Vá pedir vasilhas para os seus... Quem? Vizinhos. E não poucos, muitos. Voltando na história então. Vamos lá, mídia. Mônica, sabe aquele seu vaso de azeite? Como é que ele está? Está vazio. Você não empresta ele para mim? Pois eu devolvo. Obrigado. Ô Mariana, minha vizinha querida, tudo bem? Como é que está o seu vaso de azeite aí? Está vazio? Você não empresta ele para mim? Eu devolvo para você. Isso ela foi fazendo em todos os vizinhos. Isso nos remete ao quê? Que os vizinhos não tinham azeite.
Se eles não tinham azeite, eles precisavam do quê? De azeite. Se eles eram vizinhos, eles o quê? Conheciam a mulher. E aí então ela chega lá assim: Mônica, sabe o vaso que você me emprestou? Está cheio de azeite, pode provar que azeite maravilhoso é esse. Você não quer comprar? O preço é muito bom, diferente do mercado. Está aqui o seu, está aqui o seu, está aqui o seu, está aqui o seu. Ou seja, o mesmo Deus que providenciou o azeite, providenciou os compradores do azeite. Ou seja, o Deus que nós cremos que tem uma palavra, Ele faz a obra por completa, aleluia. Então viva a sua experiência, porque as pessoas compraram azeite, ela levantou recurso, resolveu o seu problema, protegeu seus filhos e ainda recebeu uma aposentadoria para viver ela e os seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É o que Ele tem para a sua vida. Creia na palavra e viva o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.